Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu entrevisto a professora doutora do Centro de Educação da UFRN, Marlúcia Paiva. Ela também é coordenadora da área de educação da CAPES. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar com vocês, poder cooperar com alguma coisa. Obrigado, professora. A CAPES é um órgão de fomento, não é isso? A pesquisa. E como é que ela funciona? Bom, a CAPES ela foi criada em 1951, no governo de Getúlio Vargas, que entregou a Anísio Teixeira. A Anísio Teixeira foi realmente o cérebro que pensou a CAPES e instituiu, organizou, estruturou-a. E na época tinha mais o objetivo de subsidiar as políticas governamentais da época, econômicas, sociais, porque a década de 1950 foi a época do desenvolvimentismo, né? Quando o Brasil desenvolveu a indústria, né? Quando a gente vê a indústria automobilística, a indústria e outras mais, né? E faltavam cérebros no Brasil. Então se pensou em formar cérebros aqui para não estar importando pesquisadores do estrangeiro, do exterior, né? Então a ideia primeira foi essa da CAPES. E depois ela se expandiu muito, né? E hoje atinge 48 áreas com desdobramentos, né? Por exemplo, medicina 1, 2, 3, engenharia 1, 2, 3, 4, mas abrange todas as áreas do conhecimento. Queria saber agora, e a pergunta que eu faço é justamente sobre a área da educação, né? Como é essa atuação da CAPES? A CAPES ela atua de igual maneira para todas as áreas. Tem pequenas variações, mas o procedimento é mais ou menos o mesmo. Então, por exemplo, a estrutura organizacional da CAPES é essa aí. Você pode mostrar, né? Você que tem em casa está conferindo agora a estrutura. Nós temos o Conselho Superior, temos a presidência e nas laterais você está vendo o Conselho Técnico para o Ensino Superior, e o Conselho Científico para o Ensino Superior e o Conselho Científico para a Educação Básica, que é uma área nova de 2007, criada no governo Lula. Mais abaixo você vão ver as diretorias. Então, nas diretorias ali, tem a DAV, que é a Diretoria de Avaliação. Essa diretoria, ela que supervisa, podia dizer assim, ela coordena todas as áreas. Aí dentro dessa DAV são criadas as comissões de área. Então cada área tem um representante e um adjunto. No caso eu sou da área de educação. Clarilza Prado é a coordenadora e eu sou a coordenadora adjunta. Mas todas as demais áreas têm um coordenador e um coordenador adjunto. Mais recentemente foi criada também uma coordenação adjunta para a área profissional. Então, hoje, por exemplo, na educação nós temos Clarilza, que é a coordenadora, eu sou a coordenadora adjunta da área acadêmica, e tem uma professora Beatriz, que é de Juiz de Fora, que ela é coordenadora do mestrado acadêmico, do mestrado profissional. Você falou aí numa coisa bastante interessante, talvez o telespectador não saiba, não é? Então quer dizer que a oferta de cursos de pós-graduação no país pode acontecer, me corrija se eu estiver enganado, a partir de um mestrado na área de educação para pesquisa e um voltado para profissionalização. Profissionalização. Qual é a diferença básica assim, entre os dois? Hoje nós temos nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Basicamente a diferença, porque hoje eles têm se aproximado muito na sua estrutura. São 2 anos, a mesma coisa. A diferença básica é que é o trabalho final, que no mestrado acadêmico é uma dissertação. E o mestrado profissional pode ser uma proposta de trabalho, pode ser um vídeo, pode ser uma intervenção, um relato de uma intervenção na escola, por exemplo. Tá? A diferença básica é essa. Mas assim como no mestrado, no doutorado existe também essa possibilidade? Até o momento não tem doutorado profissional em educação, não. Nem sei se tem doutorado profissional, acho que não tem, não existe. Não tenho bem certeza por causa das outras áreas. Porque nós trabalhamos independentes. Só se reúnem as áreas no CTC, que a gente chama CTC, que é o Conselho Técnico Científico para o Ensino Superior. É quando as áreas se reúnem para avaliar todos os processos que passam pela CAPES. Por exemplo, você quer um mestrado novo, um doutorado novo, aí você preenche um formulário chamado APCN, que é a proposta de cursos novos, e essas propostas são enviadas à DAV, que é a Diretoria de Avaliação. A Diretoria de Avaliação convoca o coordenador da área
e o adjunto para assessorá-lo, e nós convocamos um comitê de assessores, que são pessoas de alto nível, convocadas nas diversas universidades do país. Geralmente, é regra geral, não pode ser convocado mais de uma pessoa de cada universidade. Se a gente convocar de uma universidade, não pode uma segunda pessoa dali. Em nenhuma comissão. Mas isso convidam professores de regiões diferentes? De regiões diferentes. Também tem esse critério. Sempre são convocados professores de região, de todas as regiões. Só quando não tem mesmo, né? Porque a região norte ainda é um pouco carente, né? Tá melhorando agora, mas ainda tem pouco ainda. Mas aí, depois que a gente avalia nessa comissão, nós encaminhamos o relatório para a diretoria de avaliação, que depois é encaminhado ao CTC, que ele se reúne periodicamente. Você pode olhar no site da CAPES, que inclusive tem todos os dias que o CTC se reúne anualmente, e ali é que ele é o julgamento definitivo, a apreciação definitiva. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de avaliação. Como é que funciona então essa avaliação? Você vê corpo docente, estrutura? Vê tudo. Como é que é feito isso, professora? Vê tudo. A CAPES, ela começou a avaliar, não é tão antiga a avaliação da CAPES, acho que é de 76 ali mais ou menos. A CAPES hoje avalia toda a pós-graduação do Brasil. Todo curso de pós-graduação, se não for aprovado pela CAPES, ele não tem validade. Eu até faço isso um alerta, porque às vezes tem uns cursos que nascem por aí, que se dizem legais e às vezes não são legais. Porque precisa ter primeiro a autorização da CAPES para poder ter validade. Eu gostaria de saber, essa avaliação ela faz em critérios numéricos, não é isso? Critério numérico. Não, você diz as notas. Sim, as notas. Não, as notas eu até anotei aqui para trazer para vocês na área da educação. Porque essa avaliação é feita trienal, são de 3 em 3 anos, os cursos são avaliados. E fica com essa nota durante 3 anos. Depois é que ele pode mudar de nota, mas até aquele período fica então, com a mesma nota. Se reorganizar, ter mais pesquisa, exatamente, mais produção, até uma nova avaliação. Até a nova avaliação. Então a última avaliação foi no ano passado, 2013. Que era, na verdade era 2012, né? Era 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Porque 13 nós estávamos avaliando já para trás, e é o ano civil, né? Então, no final da avaliação, nós temos 153 programas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado. Quando o curso é mestrado e doutorado, geralmente, quando o curso tem doutorado, tem mestrado, geralmente conta um programa. Entendi, conta por programa. Às vezes tem um só mestrado. Dificilmente, acho que nem tem só doutorado, só tem mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Normalmente. Então aí essa contagem é pelos programas de pós-graduação. Alguns só são mestrados, né? Por exemplo, nota 3, que é a nota menor dentro de ser aprovado. Ele pode ter 2, ainda não faz parte. 2 em 1 não é aprovado. Não é aprovado. Então, nota 3, nós tínhamos, em 2013, saiu o resultado em 2013, nós temos 75 cursos, 49 de mestrados e 26 profissionais. Porque o doutorado não pode ter menos do que 4. O mínimo é 4. Se ele tiver menos do que 4, ele pode ser desclassificado. Entendi. Ele pode ser retirado do sistema. E depois ele não volta mais a ser ofertado? Não, pode. Ele pedir de novo. Pedir de novo. Tá. Nota 4, nós tínhamos 51 cursos com nota... Saiu dessa avaliação 51 cursos com nota 4. 13 mestrados, 36 programas, mestrado e doutorado, e 2 com mestrado profissional. Nota 5, 18. Com 17 mestrados, mestrado e doutorado. E 1 profissional. Nota 6, só tem 6 com doutorado, são todos com mestrado e doutorado. E nota 7, só tem 3. Mas eu olhei na página da CAPES hoje, nós já temos 215 cursos de pós-graduação. Quer dizer, de 2013 para cá já aumentou, nós já temos 215 cursos. Esses cursos não foram avaliados? Não, ainda não foram avaliados. Exatamente. Eles foram autorizados a funcionar, porque o APCN foi aprovado, então ele pode funcionar. Como o daqui, do IFRN, tem um mestrado acadêmico. Ele foi aprovado, ele está funcionando, já está no 2º ano de funcionamento, mas ele ainda não foi avaliado pela trienal para receber um conceito. Quer dizer, recebe um conceito quando ele é aprovado, porque se ele não tiver pelo menos 3, ele não pode continuar. Não pode funcionar, não pode funcionar. Professora, eu vou pedir um instante, a gente vai para um breve intervalo. Pois não. Você de casa não saia daí, a gente volta já.
água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ok, voltamos do intervalo e continua a entrevista com a professora Marlúcia Paiva, não é? Ela que é coordenadora adjunta na área da educação da CAPES e também professora doutora na área de educação da UFRN. Professora, a gente estava falando sobre a avaliação da CAPES, né? E agora eu vou fazer uma pergunta mais específica. Como é feita então essa avaliação? Quais são os critérios que são levados em conta? Certo. A CAPES ela é responsável pela avaliação dos programas só estrito sensu, quer dizer, especialização não é da área da avaliação da CAPES. Estrito sensu são mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. E o instrumento, nós chamamos de coleta CAPES, ele abrange são cinco itens, com desdobramentos internos, tem vários subitens, mas o primeiro item é a proposta do programa. Então ali é relatado como é o programa, como é que ele é organizado, a estrutura do programa, as disciplinas que oferece, o número de professores, só o número, né? Assim, faz uma panorâmica geral do programa, número de pesquisadores, assim, geral. Aí o segundo item é corpo docente. Aí nesse item você vê a qualificação dos professores, número de professores com doutorado, com pós-doutorado, porque hoje é exigido ter doutorado, né? Com pós-doutorado, uma coisa assim, bem disciplina que ele leciona, número de orientandos. Tudo isso é levado em conta para a qualidade do curso de pós-graduação também. Por exemplo, assim, quantos ele titulou, quantos términos concluídos, dentro do prazo previsto. Tudo isso é computado nesse item. O terceiro item é a produção docente. Aí nesse item é o vital para os programas, é onde fica a produção qualificada. Então, são as publicações que os professores fizeram daquele programa. Então, e publicação envolve tanto artigos, livro, capítulo de livro. Ainda é computado já num segundo plano a participação em congresso com trabalhos completos. Mas isso, a tendência é desaparecer isso, porque a grande parte das áreas já não computa mais. A nossa ainda computa, assim, um pouco, mas a parte mais forte mesmo é livro completo, de autor, como a gente chama, e artigos em periódicos. Em revistas e periódicos, elas são qualificadas pela CAPES também. Aqui mesmo nós temos uma revista que é B2, de vocês, que é uma boa qualificação, que a melhor é A1, depois vem A2, aí B1, B2, B3, B4 até B5, depois já não é mais computado. E a daqui é B2, é uma boa qualificação, porque tem poucas no Nordeste, antes só tinha 2, agora já tem mais um pouquinho, talvez umas 3 ou 4, mas são poucas as revistas bem qualificadas aqui no Nordeste. E o quarto item é produção discente. Aí a produção do discente, se ele concluiu no tempo hábil. Do aluno. Do aluno,
se ele tem também publicações. Aí, no caso dos alunos, vale tudo que ele fizer computado. Participação em congresso, com ISBN, que seja congresso que tenha todas essas características de um bom congresso. E o último item é inserção social, que é a participação do programa na sociedade. Aí se vê muito também a inserção na educação básica, porque desde 1900, não sei mais o ano, que foi, no governo Lula, foi criado, a gente chama de CAPES do B, porque ela é voltada para a educação básica. É tanto que vocês viram no organograma que tem o CTC do ensino superior e tem o CTC da educação básica. Até o professor Ivonildo faz parte do CTC da educação básica. Ivonildo Rego? Nosso reitor ex-reitor. Ele faz parte desse comitê da educação básica. Porque só é um comitê eleito, periodicamente é renovado. E desde então é muito valorizado qualquer atividade que você vai fazer que envolva a educação básica. Mas deixa eu fazer uma pergunta, essa atividade da pós-graduação, ela envolve também as pesquisas dos alunos? Vamos supor que um aluno faça uma pesquisa nessa área de educação básica. Envolve. Envolve assim, quando o aluno está ligado à pós-graduação, seja como iniciação científica ou como aluno mesmo, como mestrando ou doutorando. Independente se ele é professor, por exemplo, da rede estadual, municipal? Independente. Assim também cursos que a gente faz em convênios. Nós já tivemos aqui com a IFRN, já tivemos convênios aqui, formamos professores lá, isso também é contado como inserção social. Esses cursos que se fazem nas escolas, esses programas, PIBID, PAFOR, tudo isso é computado também como inserção social. Ok, professora. Eu gostaria, já que a gente falou nessa questão da produtividade, né? Que é algo que pra gente que é professor, às vezes é um... Eu sei. A gente fica sendo cobrado toda hora pela nossa produtividade. É verdade. E você falou um pouco dessa história da CAPES, do início da década de 50, essa condição industrial. Né? E a pergunta, será que esse legado da produção industrial não vem um pouco atuando nessa nossa qualificação? É possível. Não é? Porque assim, a CAPES, como eu falei ela no início foi muito voltada mais para o desenvolvimentismo, né? Depois não, aí se amplia, você vê que todas as áreas têm a participação da CAPES, né? Agora só uma curiosidade, em 1990 o governo Collor extinguiu a CAPES. Foi? Foi. Interessante. Extinguiu a CAPES, mas logo em seguida voltou, porque todas as pró-reitorias e reitorias e comunidades acadêmicas, tipo SBPC... Mas teve algum motivo específico para isso? Não. Ele não extinguiu vários órgãos, né? Então um deles foi a CAPES, mas logo em seguida voltou. Logo em seguida voltou. Sim, mas você estava perguntando... Essa questão da produtividade, sim, né? Porque, por exemplo, a gente fica quantificando o trabalho acadêmico para que a gente possa ter uma boa nota na pós-graduação e por aí vai. Não é isso? Qual é a sua avaliação desse homo lattes? Bom, eu acho assim, eu acho que é necessário que a gente produza, isso aí eu acho que porque não tem cabimento você estar sendo financiado pelo governo, que na verdade são dos impostos dos contribuintes, né? Como eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado no exterior, quer dizer, fui financiada pela população, né? Então eu acho justo que aquilo que eu faça, eu publique, que é para as pessoas terem conhecimento daquilo. Exatamente. Né? Que pode contribuir para outras coisas. Então, eu trabalho mais na área da história da educação, mas quem trabalha, por exemplo, mais na área das didáticas, na área da linguagem, na área do ensino da matemática, do ensino da língua portuguesa, pode contribuir muito para as escolas, né, para melhorar o ensino, o nível do ensino. Né? Agora, o que talvez seja... que eu não concorde tanto, é essa quantificação. Que acontece em todas as áreas. Em todas as áreas. E pior até, porque a nossa ainda computa periódicos, livros, tem áreas que só computa artigos. Eu participei, que há uma política interna lá na CAPES, quando tem as propostas de novos cursos, a diretoria de avaliação criou a ideia de outros participarem. Por exemplo, eu participei dos APCN, a gente chama PCN, né, proposta de cursos novos, da área de medicina, como observador, como participante.
E eles só aceitam, como produção, eles só aceitam, os avaliadores só aceitam periódicos. Não aceita livro, não aceita capítulo de livro. Aí até eu perguntei, fiquei surpresa. Periódicos internacionais também? Também, nacional e internacional. Se for internacional, melhor ainda. Melhor ainda, né? Eu até fiquei curiosa e perguntei por quê. A resposta dele, do coordenador lá, é que o saber novo da área dele não estava em livro, estava nos periódicos. Aí, acho que no nosso caso das humanidades em geral, não é assim, né? Na verdade, são os livros, são os capítulos de livro. As ciências biológicas em si, elas têm essa ligação com o internacional. É verdade. Artigos americanos, europeus, espanhóis, então eles têm muita ligação. Nós estamos fazendo esse esforço agora. Nós tentamos, né? Agora mesmo eu estou indo para apresentar um trabalho num congresso em Paris e com uma colega daqui também, do IFRN, a professora Olivia, vai também. E antes nós vamos passar pela Espanha, lá em Madrid, para um contato com um professor de lá, para ver um intercâmbio, para ver justamente esse lado da internacionalização. Né? Que é super importante. Que é importante, Professora, a senhora, no meio da pergunta, também tocou em um assunto super importante, né? Como é que é distribuído? A gente falou do número de cursos que são ofertados hoje em dia no país, de pós-graduação. Mas como é dividido esse eixo de cursos, né? Tem o mestrado profissional, tem também o acadêmico, mas quais são os eixos de temas, de assuntos recorrentes? É à vontade. Sempre, eu tenho observado nesses 2 anos que eu estou lá, os novos cursos, normalmente eles colocam uma linha de pesquisa de formação de professores e a outra uma de formação de professores e a outra é mais ligada à tecnologia educacional. É mais ligada à área das tecnologias, as TICs, né? Como vocês chamam, TICs? Tecnologias da informação e comunicação. Sempre tem esses 2 eixos, estão aparecendo em todos. Nesses novos, né? Sim, e também tem uma terceira área que aparece muito, que é de política educacional. São essas 3 áreas que mais aparecem. Como proposta para começar o curso. Aqui mesmo eu acho que tem um de política e o outro eu acho que é de formação de professores. Mais ou menos assim. O do IFRN. Mas, em geral, aparece muito o de formação de professores, o de política e esse das tecnologias envolvendo as TICs, que tem aparecido mais. Isso é um reflexo dessa nova tecnologia, né? Eu acho que sim. Do computador em sala de aula, dos com certeza, tablets, com certeza, E como é que você vê esse ensino hoje em dia, né? Já que você passa por diversos programas, com certeza deve passar por bancas também de mestrado e doutorado. Como é que é feito esse estudo? A gente tem algum panorama voltado para isso? Como é que é utilizar essas novas tecnologias em prol da educação? Olha, a maior novidade que tem agora são... Chega o nome, agora me fugiu o nome. Essas aulas que você dá à distância. Videoconferência. É o que está assim, mais agora... no top, são as videoconferências, porque está se falando, inclusive, das defesas serem feitas através de videoconferências também, das defesas de mestrado, doutorado. Já tem algumas universidades até já fazendo isso. E também tem curso de mestrado, doutorado por videoconferência? Não. Em educação à distância, não? Não. Que você tem avaliado, não? Acho assim, não, dos que eu fiz, não, mas eu acho que já tem também assim, algum curso dado por videoconferência, é possível que tenha. Agora seria interessante porque vai ser uma economia muito grande, porque você se desloca daqui não sei para onde, quanto se gasta de passagem, e o próprio professor que... Um dia só para viajar, né? O outro dia para trabalhar. Professores convidados, né? Os convidados, Eu mesmo, na minha apresentação da dissertação, eu trouxe o professor de São Paulo, né? De São Paulo, poderia ser por videoconferência também. Poderia ser por videoconferência. Já está sendo feito por videoconferência. E o professor da pós-graduação, né, já o acadêmico que está em EGS, termina passando o ano todo viajando, né? Avalia muito. Curso, apresenta trabalho, vai para a banca. Viaja muito, a gente viaja muito. Ano passado eu viajei demais. Professora, voltando para a CAPES, tem outras atividades também, além da avaliação? Tem. Além da avaliação, a CAPES também vê esse lado da promoção de eventos, que a gente chama PAEP, Programa de Apoio a Eventos. Então, você quer fazer um seminário aqui, um congresso, então, 3 meses antes você faz a proposta, porque é fluxo contínuo. Você pede e eles sempre dão algum recurso que ajuda naquele evento que você vai fazer. Então, normalmente, a gente já coloca alguma coisa que
que ajude a educação básica, que tem uma ponta na educação básica, que já é um critério que ajuda na aprovação. Outra coisa também é apoio à participação em eventos no exterior. Esse que eu fui agora, que eu vou agora, eu pedi. Pela primeira vez eu estou pedindo. Mas, por curiosidade, eu também tive alguns colegas e até alunos meus que pediram ajuda para a universidade, para a CAPES, através de projetos. Mas como é feito isso? Não é todo mundo que tem esse acesso a uma ajuda de custo para... Tem, todo mundo tem acesso, tem. Não tem algum critério para aluno, professor? Não, eles dão geralmente para professor. Aluno geralmente tem o que eles chamam de PROAP, que é o programa de apoio de cada programa, que aí ele pode ajudar o aluno também. Para o exterior é mais difícil, é mais complicado. Mas se você apresenta os critérios que eles pedem para você concorrer, né? Você tem que apresentar o evento, tem que ter o folder do evento, mostrar o que é o evento. Você tem que apresentar o trabalho que você vai apresentar lá completo, você anexa no processo. Passagem aérea também? Você pede, passagem aérea eles dão. E você também apresenta a carta de aceite do evento, quer dizer, o evento lhe aceitando. E você anexa também o seu currículo e manda para a CAPES, aí lá é julgado. Aprova ou não. Para participação em evento no exterior, eu tenho trabalhado muito nessa área. E antes, a gente recebe o pedido e encaminha para, no mínimo, 3 consultores. Aí esses consultores dão o parecer, aí volta para a gente, para os coordenadores, né, eu e Clarilza, e a gente dá a última avaliação. Então a gente olha o que foi que os outros disseram e aí olha também o processo e vê que às vezes quando você pega pareceres conflitantes é que é ruim, né? Complicado. Um aprovou, um a favor e outro contra. Outro contra. Já que a gente falou nessa questão econômica também, professora, tem a questão das bolsas, né? Sim, das bolsas. Essas bolsas elas são ofertadas a partir da qualidade do curso de pós-graduação. Como é que exatamente. É feito isso? Bom, é assim, de acordo com a nota do curso, ele recebe mais ou menos bolsa, né? É por aí, eu não sei exatamente como Mas quanto mais qualificado é o quanto curso, mais qualificado, o número de bolsas é maior. Então, para aumentar o número de bolsas, precisa ter um crescimento de produção. Isso mesmo. Ok, professora. A gente está terminando o programa, mas eu vou fazer uma última pergunta, que a gente até já discutiu, mas eu acho importante, porque é um novo cenário, né, da pesquisa em educação no país. Qual é a sua opinião para esse novo panorama do mestrado indo para a profissionalização? Você acha que realmente ele vai trazer um legado significativo para as pesquisas em educação? Acho que vai. De início, a nossa área foi muito contra, né? Saiu até assim, nas reuniões das associações, quase que um voto contra. Mas porque não existiam regras. Agora não, já foram feitas regras. Então, hoje o mestrado profissional é igual ao mestrado, é quase igual ao mestrado acadêmico. E eu acho assim, geralmente ele tem um público-alvo fechado. Por exemplo, para professores da rede básica de ensino. Normalmente vem assim, os mestrados profissionais. Ou então para funcionários, por exemplo, para funcionários. Instituições públicas, por exemplo. Agora mesmo foi aprovado um na Paraíba, que era a formação dos técnicos da instituição, dela e da outra, da Campina Grande também. Então, essas pessoas, se não tivessem essa oportunidade, não fariam nunca o mestrado. Então, eles tanto atualizam os conhecimentos, como melhoram o salário. Eu acho, por esse ângulo, eu acho importante. Para a instituição também, né? Para a instituição também. Ok, professor, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas eu agradeço a sua contribuição. São muitos assuntos que ainda poderiam ser citados nessa entrevista, mas a gente tem um tempo limitado. Tá bom, obrigada a você por terem me convidado. E que eu puder cooperar com vocês e qualquer coisa, estou à disponibilidade. Com certeza, fica o convite para outra ocasião também. Obrigada. E para você que está em casa, lembre que o programa Educação em Pauta é transmitido na TV Câmara todos os sábados e domingos às 10 da manhã. Se você quiser também enviar a produção do programa, sugestão de pauta, vai para o nosso Twitter lá, você comunica por intermédio do Twitter pelo @Educação em Pauta, sem o cedilha e sem o acento. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.